Se você puder acompanhar aí essa leitura, você também vai se tornando mais habilitado no manuseio da Escritura, para lá, para cá, e isso vai abençoando muito mais o seu coração. Então, se você puder ajudar alguém ao seu lado, alguém que nos visita, alguém que eventualmente não tenha vindo com a Bíblia em suas mãos, você assim, por favor, o faça. Textos de Josué, capítulo 1. O texto diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, largos termos, gloriosa promessa. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que maravilha de promessa! É para mim, é para você. Tão maravilhosa que vale a pena a gente repetir num santo e glorioso jogral nessa hora. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa extraordinária! Foi feita a Moisés, foi ratificada em seus completos termos para Josué, e hoje, pelo poder do Espírito Santo, é feita para você, homem, mulher de Deus, é renovada para o meu coração, que me coloco diante do mesmo Deus de Moisés, de Josué. Não te deixarei, nem te desampararei. Gloriosa e bendita promessa da palavra do Senhor para o nosso coração. E o texto prossegue, nos encorajando ainda mais. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É preciso força, é preciso coragem, aliás, muita coragem, para ser obediente à palavra de Deus. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu sei que você, tanto quanto eu, nós queremos vida bem-sucedida, ou seria o contrário? Amém? É claro, eu tenho absoluta certeza que 100% de nós aqui desejamos uma vida vitoriosa, bem-sucedida. E aqui está a singela, simples, diretíssima chave. Obedeça às Escrituras, à palavra de Deus, para seres bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 9, não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra é tão empolgante, é uma promessa tão maravilhosamente gloriosa que a gente poderia, nesse instante, fechar a palavra e nos ajoelharmos aqui para pedir a misericórdia de Deus, para que assim acontecesse na nossa vida. E a gente já vai fazer exatamente isso. Você pode se assentar um minutinho. Vamos refletir aqui um pouquinho mais. Antes
de nos jogarmos de joelhos diante de tão bendita palavra e promessa, e diante dos desafios que a vida coloca para você e para mim. Começo de um ano, primeiro domingo, primeiro final de semana do ano de 2012, não vou repetir que é ano de 1912, como outro dia eu falei aqui, 13, está vendo? Não repeti 100 anos atrás, mas errei num ano. Primeiro final de semana, e é justo que você estabeleça propósitos para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, para as suas questões pessoais, para a vida da igreja. É assim. É um ciclo que se encerrou em 2012 e agora, diante de nós, um novo ano para ser vivido com base nos desafios tão benditos que a palavra do Senhor apresenta para a nossa vida e para o nosso coração. A questão é que, nessas viradas de calendário, que na verdade tem um efeito mais psicológico do que objetivo, porque todos os dias, por assim dizer, são iguais, as coisas continuam no seu fluxo normal, mas Deus, na sua multiforme graça e sabedoria, estabelece um marco tal como esse, para dar, de alguma forma, a nós a oportunidade que nessa noite nós temos aqui, de refletir sobre estes propósitos para a nossa vida. Mas mais do que estabelecer 1000 propósitos, ou poucos, que eventualmente não venham a se cumprir ao final do exercício de 2013, é preciso, e essa é a nossa reflexão aqui para essa noite, descobrir das Escrituras, bendito manual de vida, para o nosso coração, para mim, para você, para nós, Igreja do Senhor. Afinal de contas, como posso ver cumpridos os propósitos que eu haverei de estabelecer, se é que já não os estabeleci, diante de Deus, diante de mim, para esse novo ano de 2013? 2013 mesmo, garantido? 2013. Os propósitos apresentados diante de Deus, afinal de contas, como posso ver tais propósitos cumprirem-se por força do poder milagroso de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Falando sobre propósitos, eu li esses dias, e você teria várias opções de leituras do gênero nesse tempo de virada do calendário, mas li algumas coisas que achei interessante, trouxe aqui para vocês. Propósitos que uma das revistas semanais, à época, publicou. Chamaram 13 personalidades, as mais variadas, brasileiras, lhes perguntando qual é o seu propósito, seu sonho, o que é que você vai fazer? Um deles disse o seguinte: vou construir a igreja e publicar um livro. Padre Marcelo Rossi, se referindo a uma igreja que ele começou a construir, disse ele: pretendo terminar a igreja e o livro. Certamente vai se tornar mais um best-seller. Impressionante como ele vende livro. Um outro, Washington Oliveto, disse o seguinte: sonho em andar mais a pé. Sonho singelo, do publicitário Washington Oliveto. Interessante a sua proposta de vida, de horizonte para 2013. Um outro disse assim: só penso em descansar. Quem disse só penso em descansar fez um sucesso tremendo, estrondoso. E eu sei que vocês não sabem de que eu estou falando, porque ninguém aqui vê novela. Foi Adriana Esteves que encarnou uma personagem chamada Carminha. Eu não sei porque eu não vi. Vi um capítulo ou outro só. Novela super bem sucedida, eu posso afirmar a vocês. Claro que eu não vou dizer o nome da pessoa, nem da casa, mas num daqueles dias em que o Brasil parava para assistir o último capítulo de Avenida Brasil, eu fiz uma visita a irmãos aqui da igreja. E, enquanto eu bati um papinho ali, eu percebi que o capítulo, aqueles últimos sensacionais capítulos de Avenida Brasil, corriam num certo cômodo da casa. Pensei, meu Deus, parece que eu estou atrapalhando a dinâmica do lar nessa noite aqui. Mas, enfim, atrapalhei. E assim foi, e Deus abençoou aquele dia, aquela noite. Mas, enfim, tudo para dizer que a Adriana Esteves pensa em descansar. Um outro disse assim: quero ser ainda mais feliz.
Abílio Diniz disse isso, ex-dono do Pão de Açúcar, se desvencilhou, vendeu lá suas propriedades para um grupo francês e deve estar leve, aliviado. Acabou aquela história, aquela confusão, ter que gerenciar negócio, enfim. Mais tempo para correr. Propósito para 2013 de José Mariano Beltrame, grande secretário de Segurança do Rio de Janeiro, fazendo um trabalho ótimo, excelente, mas ele pretende correr mais. Não está falando correr de tiro e de bandido, ele diz correr na praia, fazer jogging, alguma coisa assim. Quero voltar para minha mulher, disse o Romário. Eu ia até dizer, fazer uma brincadeira, mas não cabe aqui. Faço ou não faço? Não faço, não faço. Não faço, não vou fazer. Acho que é um propósito muito bom o Romário pensar em querer voltar para a mulher. A brincadeira era o seguinte, eu não sei qual delas. Acabei fazendo, depois vocês podem me puxar a orelha na reunião de quarta-feira à tarde. A questão é que estudos variadíssimos, eu colei na mesma reportagem, tirado lá de uma grande universidade inglesa, gostam de fazer esse tipo de estatística, indicam que cerca de 90% destes propósitos não se cumprem ao final do exercício. Com a gente tem que ser diferente, vocês não acham? Por duas razões. Primeiro, porque nossos propósitos, ainda que possam incluir algumas dessas trivialidades, algumas são muito genuínas, lícitas, mas haverão de ser propósitos muito mais elevados para o louvor da glória de Deus. Mas, além disso, você e eu vamos refletir aqui no roteiro que, de maneira tão maravilhosa, essa palavra gloriosa em todos os seus termos, nos apresenta como ver cumpridos os propósitos que diante de Deus haverei de estabelecer para esse novo ano. Em primeiro lugar, são coisas muito simples, mas guarde bem no seu coraçãozinho aí. Em nome de Jesus, aprenda a tratar bem do seu passado. Cuide bem do seu passado. Administre adequadamente as suas memórias, sem o que você não vai avançar adequadamente para um novo ciclo de vitórias com Deus. Se você percebeu na leitura desse texto curto, há 6 referências ao homem de Deus que àquela altura já era morto. Moisés, Josué, numa interface entre 2 ciclos da história de Israel, ciclos importantíssimos, tal como nós, de alguma forma, aqui estamos encerrando-se um ano, começando uma nova jornada diante de Deus, da vida, da igreja, do mundo, para o louvor da glória do Senhor. E nesse encerramento de ciclo, Deus faz referências especiais ao passado, 6 vezes referindo-se a Moisés. Viram, logo no começo do texto, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. E aqui não havia nenhuma dramaticidade da parte de Deus, mas apenas a constatação de que um ciclo havia se encerrado e era preciso agora Josué, diante do desafio que se colocava na frente dele, amplo, largo, gigantesco desafio de substituir o grande profeta, incomparável profeta Moisés, e avançar para fazer o povo herdar a terra prometida, era preciso olhar para o passado com o ocular de Deus. Como é que a gente faz assim? Todos nós aqui, se há alguma coisa que a gente compartilha, é o passado. Diferentes passados, diferentes memórias, mas você e eu temos muito que administrar relativamente ao que ficou para trás. No ano de 2012, eventualmente, muito mais lá para trás. Em primeiro lugar, seja grato ao olhar para o que Deus fez no tempo que passou. E você tem essa possibilidade. Você que entrou aqui nesse lugar tem muitos motivos para olhar retrospectivamente para a sua vida e dar graças a Deus. Louvado seja o Senhor porque me trouxe até aqui. Amém? Amém.
Salmo 124, que salmo maravilhoso. Eu digo sempre isso, vou continuar dizendo. Dizer que salmo é maravilhoso é ser redundante, mas é maravilhoso. Todos são. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga, não fosse o Senhor. E os homens nos teriam engolido vivos quando a sua fúria se acendeu contra nós. Olhe para o passado com gratidão, celebrando as grandes vitórias que Deus lhe permitiu e a mim colhermos na sua especial e bendita presença. Graças a Deus pelo que o Senhor operou na minha vida nesse ano de 2012 que se encerrou, mas o ano se encerrou. Uma outra forma de você administrar adequadamente o passado tem a ver com a necessidade de você olhar para o passado e dele colher inspiração para o avanço da sua jornada. E assim Deus fez com Josué, referindo-se a Moisés. Eu estarei com você, Josué, assim como estive com Moisés, e refrescou a memória do homem de Deus Josué, dizendo, Josué, o que eu fiz com Moisés, homem de Deus, que hoje é morto, haverei de fazer com você. Ele foi um grande, extraordinário exemplo, referência bendita, e eu e você temos muitas referências especiais para olhar. Muita coisa ruim, muitas notícias ruins se passaram pelo filme da nossa vida, mas também pela graça e misericórdia do Senhor, muita coisa boa, muita referência positiva, muito ensino, e assim Deus fez com Josué e com Moisés, referindo-se a Moisés para Josué. Josué, olhe para as referências boas do passado, e mais que isso, ouça o conselho que você recebeu do passado. Não parta do princípio que a história se iniciou agora na sua vida. Administrar adequadamente o passado é celebrar as vitórias que Deus me concedeu no passado. É catar, puxar, manter vivas as referências que me inspiram e que Deus me haverá de conceder e me concedeu relativamente ao que ficou para trás. Essa igreja tem uma história de gente que já morreu e está com Jesus. Mas essa história não pode ser simplesmente largada de lado. Uma história de homens, de mulheres, de jovens, de gente que se ajoelhou, que jejuou, que por nós chorou, e que nos deixou um legado valiosíssimo, fruto do que estamos hoje aqui celebrando o glorioso nome do Senhor. Olhar adequadamente o passado significa não querer começar a história de agora. Sabe aquela história que muito se tem dito por aí, nunca antes na história, e assim vai, desse país. Pode até ter funcionado para a história brasileira em certos aspectos, mas para a vida com Jesus, não é assim que você pode olhar, deve olhar o passado. Você não está começando agora a construir a igreja, a construir sua própria vida. Houve outros que plantaram, que semearam, que ensinaram. Muito melhor que você olhe para o passado e com o passado você aprenda do que ter que passar pelos pecados, pelos problemas, pelos desastres que ficaram no passado na vida de alguns outros também. Sabe como você trata bem do passado? Pedindo ao Espírito Santo que livre você da âncora da nostalgia. Nostalgia ancora o coração de alguns ao passado, imobilizando dramática e inapelavelmente a vida de alguns crentes, quando a gente considera o muito que Deus fez, e vem aquela nostalgia insuportável, insuperável, de quem diz, foi muito bom o tempo que ficou para trás e que não volta mais. Como eram bons aqueles tempos, como foi bom 2012, e foi tão bom que você fica eventualmente imobilizado, parado, nostálgico,
tão saudoso que não consegue avançar para alguma coisa que Deus deseja construir a partir de agora com a sua vida. Nostalgia ou alguma coisa semelhante a isso, depois nossos irmãos psiquiatras, psicólogos poderiam interpretar melhor do que eu, mas alguma coisa que ancora a vida no passado tem a ver com um traço de nostalgia que se planta no coração de quem conclui que lá no passado ficaram as oportunidades e o tempo perdido que não volta mais. Ficou para trás. E para você marchar para um novo ciclo de vitórias na sua vida, no ano novo de 2013, é preciso que você trate bem do passado. Há uma outra coisa que aferrolha, que agrilhoa a vida de crentes ao passado, que se chama pecado. Para que se configure o pecado, é preciso que alguma coisa tenha acontecido, significa dizer que algo aconteceu no passado. E o pecado tem uma solução poderosa, diretíssima, prescrita pela palavra de Deus. Você sabe o que é. Primeira carta de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O antídoto glorioso do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário para me lavar, para me desprender do pecado, do que ficou para trás, me ajudar a viver daqui por diante, diante daquilo para o que Deus me chama a conquistar. Não permita que nostalgia ou que pecado agrilhoe a sua vida. Do pecado a gente se livra pela via do arrependimento, da confissão, da aplicação do sangue de Jesus e, eventualmente, em algumas situações, do reparo, da restituição. Foi o que compreendeu muito bem Zaqueu ao se encontrar com Jesus, você se lembra? Zaqueu, ninguém precisou dizer, mas o Espírito Santo comunicou a Zaqueu: Zaqueu, você precisa restituir alguma coisa que lá para trás ficou de errado. Ele disse: Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E é possível que alguns entre nós tenham que fazer esse exercício de administrar adequadamente o pecado, o passado, livrando-se do pecado pela via da confissão, do arrependimento, da aceitação da graça salvadora do sangue de Jesus, voltando atrás para restituir o que for possível e passível de restituição. Avancemos, meus queridos irmãos. Trate bem do passado, não permitindo que os exemplos à sua volta, que ficam no passado, de vitórias, eventualmente, na sua família, nos seus pais, nos seus amigos, nos seus irmãos, grandezas que se operaram na vida de outros ou, eventualmente, na sua própria vida, lá no passado, intimidem você. Vejam o dilema e a dificuldade de Josué. Leia comigo capítulo 34 do livro de Deuteronômio, um pouquinho antes desse texto que a gente acabou de ler, verso 10, 11 e 12. Você tem aí a descrição do homem que foi Moisés e do que Deus, por meio de Moisés, fez. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. E daí se segue uma síntese biográfica fantástica, intimidadora para qualquer um, especialmente para o sucessor de Moisés, desse grande homem. Não permita você que os exemplos dos seus pais, espero que eles sejam muito inspiradores e bons, ou de outros à sua volta, que ficaram lá para trás, de coisas que realizaram e você não realizou, intimidem você. Trate bem do seu passado, cuide adequadamente das suas memórias para que você avance
e seja vitorioso nesse novo ciclo que Deus coloca diante de você. Mas existe aqui uma segunda recomendação, no meio dessas todas, desdobrando o tratamento adequado do seu passado. Segunda recomendação que esse texto apresenta para mim: avance na direção certa do caminho que Deus aponta para a sua vida. Avance na direção certa do caminho que Deus aponta para a sua vida. Avance. Que caminho é esse? Viram verso 7, verso 8? Era Deus insistindo com Josué: Josué, empenhe-se em fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Empenhe-se em obedecer a Deus. E nesse ponto eu quero simplificar a nossa conversa para dizer para vocês o seguinte: frequentemente, a falta de vitória, a falta de vida bem-sucedida, nos termos da palavra de Deus, o que não significa vida fácil. Lá está o nosso amadíssimo irmão José Dilson, preso, mas bem-sucedido segundo aquilo que a palavra de Deus estabelece que seja a vida de um cristão bem-sucedido. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Em muitos, a experiência bem-sucedida não acontece por uma razão singela assim: falta de obediência à palavra de Deus. A falta de obediência, eventualmente, pelo desconhecimento dos termos da palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Me permitam ilustrar essa questão de desobedecer por falta de conhecimento de uma maneira muito simples, mas que se passou com a minha vida, dirigindo carro, veículo lá no exterior. Durante 4 anos, a gente morando lá em Houston, e no primeiro mês de nossa moradia lá, compramos um carro barato, muito mais barato do que qualquer carro que a gente pode ter aqui, um Buick, já bem usado. Irmãos aqui da igreja me conduziram a uma agência de automóveis, e aí a Moniquinha achou um jeitão assim, um Buick, parecia um chaleirão, um banheirão, caberia aqui metade de alguns grupos, uma célula caberia ali dentro daquele Buick. E a gente comprou aquele carro, e eu, sem carteira de motorista, logo no primeiro mês, fui com Moniquinha pegar a minha cunhada, Cíntia, que chegava lá em Houston para nos fazer uma visita. E eu, desconhecendo a legislação daquele trânsito tudo, fiz como o brasileiro faz, troquei de pista, um negócio tão simples, saí de um banco, troquei de uma pista para outra, ligando pisca-pisca e tudo mais. Daqui a 2 minutos, aliás, na frente de uma igreja presbiteriana que a gente frequentava, vexame dos vexames, fui parado pela polícia. E o guarda americano, aqueles guardas americanos criados a leite de cabra, fortes, sabe como é que é o jeitão do cidadão? Olhou minha carteira brasileira, deu-me um calor enorme. Uma bronca, poucas vezes eu tomei uma bronca tão grande, porque a dificuldade dele foi o seguinte: não tinha como me multar, porque eu tinha feito a coisa certa, podia comprar o carro, mas não tinha documento americano. Então, o carro estava no meu nome, mas eu não tinha documento americano, não tinha como me multar, tomar minha carteira, nada disso. Então, eu acho que aquele americano fortíssimo e bastante aborrecido com a minha barbeiragem no trânsito, deu-me uma bronca muito grande, muito grande. Eu fiquei bastante envergonhado, deixei minha cunhada esperando lá, certamente 1 hora, por conta daquela bronca. Ele pegava minha carteira, olhava assim, não sei se ele conseguia ler português e tudo, e fazia umas ligações telefônicas, enfim, depois de 1 hora nos liberou. Típica situação de desobediência por desconhecimento da regra. Graças a Deus, depois daquilo, eu me acertei, procurei saber direitinho, tiramos carteira ali e nunca fui multado naquele lugar. Tem gente que anda batendo cabeça na vida, sendo mal sucedido, querendo encontrar o espaço para a sua vida profissional, afetiva, familiar, sem se achar, porque não obedece à palavra de Deus, e não obedece porque não conhece a palavra de Deus.
e não conhece a palavra de Deus porque não dedica tempo à palavra de Deus. E é por isso que Deus insistiu tanto com Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Gente querida, não quero aqui ser moralista, nada disso não, mas olha, o nosso tempo está sendo super mal utilizado. Há N coisas chamando a nossa atenção, e você e eu, eventualmente, perdemos preciosas horas que poderiam ser dedicadas ao exercício da meditação e da leitura da palavra de Deus, por conta de mil coisas que nos distraem, eventualmente coisas interessantes, importantes, lícitas. Não estou falando de pecado, não. Mas é questão de ajustar as prioridades. Não é possível que a gente, como igreja de Jesus, não leia diária e regularmente a palavra de Deus. Não dá para ser bem-sucedido assim. E essa foi a chave espiritual simples, dessa forma que Deus reforçou a vida do homem de Deus, já grande àquela altura, Josué. A porta, se você não pegou, você pode pegar, vai estar no site, pode ter sido distribuída, não sei se já acabou, até espero que tenha acabado. Um calendário de leitura bíblica diária para os 2 próximos meses, para você não ter uma coisa assim de um ano inteiro, 2 meses. Se você ler 3 capítulos, eu estou fazendo esse exercício. Deus já me permitiu, por conta da escola dominical, onde eu aprendi que leitura bíblica reforça a vida e faz da vida a vida vitoriosa. Aprendi aqui na escola dominical, Deus me deu esse privilégio. Já li várias vezes a Bíblia, mas esse ano, vendo essa instrução, resolvi fazer. É simples demais, gente, muito simples. 3 capítulozinhos por dia, você para ler a palavra de Deus inteirinha ao final de um ano. E a chave dada a Josué foi essa: obedeça. Para obedecer é preciso conhecer, saber o que Deus tem para você. Que é um outro alerta a propósito dessa questão: avance na direção certa. Direção certa é aquela prescrita pela palavra de Deus. Você precisa conhecer, você precisa ser obediente. Para ser obediente é preciso conhecer. Você precisa ter cuidado com a assimilação indesejada da norma que permeia a nossa vida, a nossa volta, eventualmente sugerindo que as coisas devem ser assim porque todos fazem assim. E às vezes até este todos refere-se a alguns no aprisco da igreja. Tenha cuidado, disse Deus a Josué, para fazeres tudo quanto meu servo Moisés te ordenou, segundo esta lei. Não cesses de falar deste livro, antes medita nele, dia e noite, dia e noite. Meus irmãos, essa é a lição 00, básica, leite, cardápio trivial, simples da vida com Deus. Vida sem oração, vida sem comunhão com Deus, via leitura e meditação nas Sagradas Escrituras, não pode ser. Vou repetir, não será uma vida bem-sucedida. Estamos daqui recomendando leitura, fortemente para todos, leitura do livro do pastor John Stott, que aparece aqui anunciado. Porque sou cristão. É para você ler simples, maravilhoso. Essa leitura tem que ser complementar à insubstituível leitura e meditação na Escritura, da Escritura, palavra de Deus. Há muita assimilação do que acontece lá fora, às vezes, torno a dizer, aqui mesmo, você precisa conferir se o que se passa à sua volta atende ao prescrito na palavra de Deus. Julgando a sua vida, o seu coração, não a do outro. Já que falei de trânsito, lá mesmo nos Estados Unidos vivi uma outra situação. Você vai dizer, puxa, você tomou muito carão, muita bronca por lá. Foi a segunda que eu tomei, segunda só. Esta foi consciente.
começou lá o período letivo, e eu levei a Natália à escola, um belo dia. Já tinha carteira de motorista e tudo mais. E fiz aquilo que aqui no Brasil é muito tranquilo de fazer. Uma rua sem muito movimento. Para deixar a Natália seria muito fácil encostar ali, mas não era lugar para parar. Mas dá uma encostadinha rapidinho, como aqui no Brasil a gente faz toda hora, na frente das escolas e tudo. Dei aquela paradinha básica para ela sair rápido. Falei, Natalinha, sai rapidamente, eu já sigo o meu caminho. E então tomei a segunda bronca americana. Dessa vez não era de policial, de um cidadão americano que parou do meu lado e me disse num inglês texano que eu consegui entender tudinho, dizendo ali, isso não se faz, você não pode parar aqui. Eu falei, sim, senhor, você está totalmente certo. Fácil, não incomodei ninguém, não perturbei o trânsito, mas não podia fazer. Mas fiz, confesso a vocês, pelo exercício da similaridade. Lá no Brasil eu estava acostumado a fazer, fazia, não custa nada dar fazer um pit stop rapidinho aqui, está tudo resolvido. Você precisa conhecer, eu preciso conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, o que Deus quer para a minha vida, para andar e ser bem-sucedido. E neste ponto aqui, avance na direção certa, a direção do caminho de Deus para a sua vida. Por favor, em nome de Jesus, lembre-se que a direção certa para a sua vida sempre vai incluir você sendo bênção para alguém. Aquela chamada fundamental feita ao homem, pai da fé, Abraão, eu vou te abençoar, sê tu uma bênção. Reproduz-se na minha vida, na sua vida, na vida de nós outros homens e mulheres de Deus. De modo que, se você está em dúvidas, qual é o caminho que Deus tem para a minha vida agora, hoje, amanhã, em 2013, avalie a sua vida, avalie os seus sonhos, os seus propósitos, para verificar se nestes sonhos e propósitos cabem outros sendo abençoados pela sua vida. Josué era exatamente assim. Tu farás este povo herdar a terra. Você vai puxar essa gente para a bênção. Deus me chamou vocês, a nossa igreja, estas centenas aqui, para abençoarmos. E qualquer propósito que se possa chamar de cristão, colocado diante de Deus para a minha vida, em 2013, tem que obrigatoriamente incluir alguma coisa mais do que eu ser abençoado com os meus. Senhor, a quem posso abençoar? Quem anda vivendo ao meu lado sem Jesus, caminhando para o inferno? E é Pedro dizendo, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Finalmente, se falamos aqui que é preciso você tratar bem do seu passado, que é preciso você avançar na direção certa, a direção do caminho de Deus para você, fecho aqui para nós orarmos em seguida, com uma terceira instrução a que Deus deu a Josué, naquele dia glorioso, no começo de um novo ciclo de conquista de uma terra maravilhosa, a terra prometida, habitada por gigantes e por inimigos. Nutra e mantenha constantemente a atitude de um conquistador. Esse texto aqui traz muitas chamadas à postura adequada daquele a quem Deus estava chamando. Josué, muitas questões relacionadas à postura que ele deveria manter diante do desafio, diante da terra a ser conquistada, diante dos inimigos, muitas questões relacionadas a um certo tipo de atitude que cabe, e só este tipo cabe, no homem e na mulher de Deus. Quando a gente fala, isso tem sido muito falado, quem gosta de futebol sabe que tem muito técnico de futebol resumindo as táticas para dizer, isso é uma questão de atitude, não é assim? Mas dá para a gente entender. Vejam, por exemplo, quem gosta de esporte deve saber, vai entender o que eu estou falando. Quem não gosta, faz um esforçozinho para saber. Que a gente tem, no cenário do esporte brasileiro, um técnico como o Carlos Alberto Parreira. Um homem
que sabe tudo, mas eu me lembro do Parreira na Copa de 2006, que eu assistia lá na casa de uns amigos em Houston, Brasil perdendo da França, e o Parreira tranquilo, assim, com aquela cara amarela, sem tomar nenhuma atitude, sem fazer nada. O contraste é o Bernardinho. Vocês conhecem o Bernardinho, técnico de vôlei? Entusiasmado, histericamente entusiasmado, uma atitude de quem não aceita nada menos do que um desempenho excelente. A vitória tem que vir. Em outros termos, na imagem pobre que eu trouxe aqui para vocês, é isso que Deus estabelece para Josué. Ele diz assim: Josué, dispõe-te agora. Significa dizer, propósito para começar amanhã não funciona. O procrastinador é um derrotado em potencial. Isso significa dizer que diante de Deus e da vida, as coisas que o Senhor coloca no seu coração têm que ser feitas a partir de agora. Não está satisfeito com a ordem de coisas na sua vida, comece a mudar agora, dispõe-te agora, diz o Senhor. Uma outra atitude maravilhosa recomendada aqui nesse texto: comece já, passa este Jordão. Certamente Josué não sabia o que haveria de esperá-los mais adiante, mas uma coisa Deus orientava: olha, Josué, o passo seguinte é passar o Jordão. Você está aí no seu coraçãozinho às voltas com saber a vontade de Deus, que Deus tem para você, nesse campo, naquele outro, num outro mais distante da sua vida. São questões fundamentais e de suma importância, mas a atitude que lhe convém a mim é dispor-se já, não procrastinar, não adiar, é fazer aquilo que Deus revela ser um passo a ser dado agora. Avança. Deus estabeleceu aqui 4 compromissos maravilhosos com Josué, que são compromissos com você e comigo, nós, homens e mulheres de Deus. Esta terra é de vocês, a promessa está dada. Para mim, para vocês, para a igreja de Jesus, significa vida medíocre não é promessa de Deus para homem e mulher de Deus. Vida de derrota não é. A promessa é a vida da vitória. Esta terra é de vocês. E Deus prossegue dizendo: todo lugar em que pisar a planta dos seus pés, eu te darei. Onde você for, avançando em nome de Jesus, com base nas instruções da palavra de Deus, é terra a ser apropriada para a sua vida e para a minha vida. E ainda mais, diz o Senhor, não pare, siga avançando o tempo todo. Deus disse para Josué: Josué, ninguém vai poder resistir a você. Esse é o terceiro compromisso de Deus. Ninguém vai resistir a você todos os dias da sua vida. Não dê por concluída a tarefa. Não faça como o presidente americano passado, George Bush. Lembram-se? Ficou famosa a sua frase. Avançou, invadiu o Iraque, e lá pelas tantas, comecinho da guerra, uma guerra sangrenta, dificílima, ele entrou num porta-aviões e disse: missão cumprida, mission accomplished. Isso não existe para você, homem e mulher de Deus. Missão cumprida é quando Deus me chamar para a eternidade. Até lá, avance, 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 avance sem parar. Essa é a atitude que me cabe e cabe a você diante de Deus e diante daquilo para o que Ele nos chama. Finalmente, olha a grandeza das promessas de Deus. E Josué as teve ratificadas aqui. Tudo isso, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, tudo isso é de vocês. Mas era espaço e promessa a ser conquistada. Havia inimigos a serem desalojados daquele lugar.
Atitude que convém, eu já disse isso logo na leitura do texto bíblico, ser forte e corajoso, você anote para estudar depois com calma, por 3 vezes nesses poucos versículos, Deus ordena e orienta. A atitude que convém é você ser forte e corajoso. Para quê? Para enfrentar inimigos, muito mais do que isso, ser forte e corajoso para obedecer. Para obedecer. Haverá muitas alternativas, vias mais curtas de desobediência à Escritura e à Palavra de Deus. Mas não é essa via que nos convém. Trate bem do seu passado, cuide bem e adequadamente das suas memórias. Avance sem parar no rumo do caminho apontado por Deus para a sua vida, para as nossas vidas. E, finalmente, nutra no seu coração com base na palavra de Deus. Ninguém te poderá resistir. Eu estou contigo todos os dias da tua vida. Não há promessa mais tranquilizadora do que essa, saber que Deus vai comigo. Nutra a atitude de um conquistador, porque a terra deveria ser conquistada. A promessa deveria ser tomada por esforço. Meus irmãos e irmãs, vamos orar nessa hora então, agora, juntos? Eu quero pedir, por favor, para a gente trazer aqui, nessa hora também, a cesta com os pedidos que foram colocados, que vão ser apresentados diante de Deus, ao lado dos propósitos que o Espírito Santo já terá sugerido ao seu coração. São lícitos. Você desejar um trabalho diferente, novo, melhorar, é lícito mesmo. Desejar uma igreja mais florescente, que cumpra de maneira mais cabal, completa, a sua missão. Nós queremos isso, eu quero, eu sei que os irmãos, todos vocês desejam assim. Pedir que o Senhor apresse a obra de conquista de gente que anda perdida, vagueando sem Jesus, e que convive comigo, trabalha comigo, anda comigo nos mesmos coletivos, quem sabe vizinhos nossos, propósitos a serem colocados diante do Senhor. Se você desejar vir aqui para a gente orar, colocando estes propósitos e colocando também a nossa vida, para dizer, Senhor, desejo tanto, você tem vindo aqui várias vezes, eu também, nunca é demais, e a gente se apresentar para dizer, eu quero administrar adequadamente pelo Espírito Santo o meu passado, o que ficou para trás, com gratidão, sem nostalgia, sem pecado, não confessado, não reparado. Ó Senhor, me ajuda a administrar meu passado, para ele não ser um empecilho, uma âncora que me impeça de avançar. Ó Deus, me ajuda a avançar na direção certa. Para isso é preciso que você conheça a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, cada dia mais amor às Escrituras. Você de joelhos, perdeu o sono, não está conseguindo dormir, se recolha para orar, para se colocar diante de Deus, para ler a palavra de Deus, para orar, para estudar as Escrituras. O sono virá com muito mais facilidade, seu coração será ministrado pelo Espírito do Senhor. E, finalmente, vamos manter a atitude que convém a mim, a você, a nós, homens e mulheres de Deus. Atitude de gente que deseja conquistar aquilo para o que Deus me chamou. A promessa é grande, é larga, mas ela é condicionada à minha obediência. Graça opera tudo, inclusive a minha obediência. Mas eu me apresento. Eis-me aqui, Senhor, para uma vida de propósitos a serem cumpridos para o louvor da tua glória. Ao final desse ano, nós vamos orar juntos, conferindo um a um destas vitórias maravilhosas que Deus haverá de nos conceder. Amém, meus irmãos e irmãs? Ó Jesus, nós nos colocamos diante de Ti aqui nessa hora, com estas questões escritas, registradas, que representam pedidos lícitos e outras coisas que o Senhor haverá de mudar segundo o curso bendito
da sua própria vontade. As nossas vidas estão diante de Ti. Tu sabes, há muitos desejos não cumpridos que viraram grandes frustrações. A nostalgia de oportunidades que se perderam, de coisas que ficaram para trás inexoravelmente. Oh, bendito Senhor, há pecado que precisa ser reparado, lançado no mar do esquecimento pela via do sangue de Jesus. Oh Deus amado, nós nos apresentamos diante de Ti, te rogando que o Teu Espírito Santo mude-nos pelas entranhas, abale os fundamentos da nossa vida, chacoalhe esta casa, esta igreja, ó, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Eis-nos aqui, Senhor. Ó Deus, cumpre o Teu propósito santo na nossa vida. Desejamos tanto, mais do que tudo, que Tu nos uses, nos tomes e pacifiques o nosso coração ansioso. Nossos desejos estão colocados na Tua presença. Diante de Ti, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não Te é oculta. Ó amado Senhor, irmãos e irmãs que não têm dormido bem, que andam tristes, cansados, em nome de Jesus, repara, restaura, renova. Põe a brilhante graça das vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Nós te louvamos por tudo e por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor.